Olá, vestibulando! Olá, vestibulanda! Na descrição deste vídeo vai ter um link para pasta do Dropbox e aí você vai conseguir ter acesso a todos os slides, a todas as informações, todos os desenhos que vocês virem aqui. Então, se vocês quiserem, pode baixar no celular e olhando no celular, no computador, mesmo sem o áudio. Então, eu vou fazer também o áudio para poder comentar a resolução, eventualmente às vezes no desenho, às vezes a imagem pode não estar muito clara para todas as pessoas. Então eu vou dar uma dica aqui sobre como utilizar este material no PC. Então vai ter o link, você vai entrar lá no vestibular que você tiver interesse. Por enquanto eu fiz resolução apenas de uma questão, essa é a minha primeira resolução. A minha ideia é que eu consiga fazer mais. Aqui vai estar a resolução de todas as questões. Aqui está em formato editável. Mas você pode entrar aqui em figuras, no formato editável não funciona muito bem no celular, tá vendo que tem algumas figuras em branco aqui, na verdade porque muitas vezes o navegador não consegue abrir, essas figuras estão todas em SVG, se você quiser aproveitar o desenho, é só baixar algum programinha, tem um programa que eu gosto muito que chama-se Inkscape. Mas vamos lá, você vai clicar na imagem, clicar em Full Screen, mas antes aperte o F11 do teclado do seu computador, porque assim você vai maximizar a área onde vai aparecer a imagem. Depois você clica em Full Screen e aí é só apertar a setinha para a direita. Então, esta vai ser a questão número 57 que eu vou resolver, uma questão de hidrostática do Exame Nacional do Ensino Médio, caderno azul, do ano de 2012. Vamos lá. Primeiro vamos para a questão. A questão diz o seguinte: o manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima da água para o seu funcionamento apropriado é de 20 kPa. A figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha. O valor da pressão da água na ducha está associado a qual altura? A altura H1, H2, H3, H4 ou H5? Observe que as alturas de H1 a H2 têm como base a saída do cano. Porém, o topo, desta medida, H1 é na base da água, H2 é no centro, ali mais ou menos, do nível da água, e H3 é no topo da água. H4 pega ali, tem um caninho de água que vai transportar a água até a ducha. O H4 e H5 pega na base lá do cano, onde tem uma curvinha. Vamos lá, conceito importantíssimo para entender, para poder resolver essa questão. É o princípio de Stevin. O princípio de Stevin, ele nos diz que a pressão de um fluido, apenas do fluido, depende da densidade do líquido, que no caso é o nosso fluido, da gravidade e da profundidade. Esta profundidade é medida em relação à superfície do líquido, ou seja, já podemos eliminar H1, H2 e H4. Então a resposta só pode ser H3 ou H5. Você já sabe qual é a resposta porque está com o gabarito aqui, Eu peguei no próprio site do Enem, no próprio site do INEP. Bom, então relembrando aí para quem esqueceu e mostrando para quem não lembra. Supondo que eu tenha um líquido qualquer, um fluido, e eu queira saber a pressão num ponto B, situado a uma profundidade H dentro deste líquido. Tá? O líquido tem densidade D e a gravidade vale G. A fórmula do princípio de Stevin é dada por pressão do líquido igual a dGH. Bom, uma coisa que é extremamente importante, não importa o formato do recipiente, não importa se, por exemplo, vamos voltar aqui, eu tenho um cano, o cano está cheio de água, não importa se ele faz essa curvinha. A pressão depende apenas da profundidade em relação à superfície, ou seja, depende apenas de H3. O H5 não importa onde tem aquela curvinha no cano. O que importa é a saída da ducha. Certo? Então,
né, podemos resumir isso, dizer que, em outras palavras, a pressão só depende da profundidade, né, com relação a essa questão, depende da gravidade e da densidade, lógico. Mas para essa questão depende apenas da profundidade, não importa o formato do cano, não importa onde o cano teve aquela dobrinha. Então, a resposta a gente já sabe qual é H3, ou seja, alternativa C. É isso, espero que essas resoluções sejam úteis e tá aí o contato para vocês. Oi, Xaropa!